todos, que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Estou falando aqui do Centro Espírita Meimei, estou ao vivo também pelo Facebook, cumprimento aos amigos que estão me assistindo. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de um tema que tem nos instigado nesse momento que nós estamos vivendo aqui, a nossa humanidade, que é a pandemia de coronavírus, mas à luz da doutrina espírita. Então, nós sabemos que o espiritismo, ele é uma doutrina que, como vai dizer Allan Kardec, toca em vários setores da nossa existência. Então, todos os problemas, todas as situações da vida, todas as circunstâncias da vida podem e devem ser tratadas e lidas a partir da doutrina espírita. E conhecer a doutrina espírita é conhecer a nós mesmos. Nós temos que ter isso em mente, né? A doutrina espírita é uma doutrina comportamental, é uma doutrina que vai nos dizer o que deve e o que não devemos fazer de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, o Espiritismo, ele aparece na Terra com essa proposta de nos renovar as ideias, de trazer uma releitura de alguns princípios que se vincula ao conhecimento do Cristo. Então, esse momento que nós vivenciamos é um momento que talvez aflore em nós essa noção mais exata da nossa imortalidade, né? Do que, afinal de contas, por que nós temos passado por isso? Afinal de contas, qual que é a finalidade de tudo isso que nós temos passado? Então nós sabemos que nós estamos sujeitos a uma ordem universal, a uma ordem divina, a uma ordem que funciona para a nossa felicidade, que caminha, que converge para isso. Então essa ordem divina, ela emana de Deus, emana do Criador. E essa ordem, ela é perfeita, por mais que muitas vezes nós não temos uma noção exata, muitas vezes estamos em um plano de provas e expiações, nós estamos sujeitos a problemas graves, nós muitas vezes temos o viés de encarar a vida com pessimismo, mas nós estamos sujeitos a uma ordem divina. E essa ordem divina, ela é uma ordem de amor, ela é uma ordem de bondade. Por mais que nós tenhamos ainda uma incompreensão, que nós tenhamos dificuldade de compreender isso como nós deveríamos, mas é uma ordem de justiça e de amor. Allan Kardec, ele conseguiu visualizar isso com muita perfeição no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é hoje o nosso norte de interpretação desse momento que nós vivenciamos aqui. É claro que o assunto é complexo, né? Tanto o Espiritismo quanto a pandemia são assuntos complexos que requerem aprofundamento mental, de conhecimento de vida. Mas nós podemos ter algumas reflexões, como é o título hoje da nossa fala, né? Espiritismo e pandemia. Algumas reflexões. Não há como fechar um assunto tão complexo como este, em apenas quase uma hora de discussão. Isso é um assunto que requereria um esforço intelectual, um esforço muito grande daqueles que se debruçam ao estudo do momento que nós nos encontramos hoje. Então, o nosso objetivo desta manhã, aqui no Centro Espírita Meimei, aqui de Londrina, é fazer então uma reflexão. Cada um, né, nós lançamos algumas ideias a partir do Espiritismo e cada um vai desenvolvendo os raciocínios por si próprio, né? Está na lei da liberdade, inclusive. E Kardec, ele visualizou essa questão da ordem divina muito bem. Tanto que ele separou, então, lá na sua terceira parte do Livro dos Espíritos, o estudo das leis morais. Né? Nós sempre nos referimos a elas, mas será que nós ainda sabemos todas essas leis com perfeição, os desdobramentos dessas leis morais? Não? Nós sabemos que todo o Espiritismo, toda a doutrina espírita, ela está ali concentrada no Livro dos Espíritos, de 1857. Ali Kardec plasmou, ele planificou toda a doutrina espírita. Tudo que se escreveu, inclusive por ele, Allan Kardec, e por outros autores, tudo que se escreveu foi para explicar o que está no Livro dos Espíritos. Mas a doutrina todinha está ali, no Livro dos Espíritos. E nessa terceira parte das suas leis morais, Kardec vai nos iniciar, digamos assim, nesse assunto que é altamente importante para a existência nossa, seja neste momento em que nós nos encontramos aqui encarnados, e seja em relação à nossa vida de espírito imortal. Porque as leis morais não vigoram só em um momento da nossa existência, elas vigoram para toda a nossa eternidade. E os Espíritos vão dizer que elas existem desde sempre. Desde quando nós possamos conceber a existência de Deus, nós vamos concebendo também a existência de leis absolutamente perfeitas. E que não vigoram só aqui na Terra. Temos que sair do nosso mundo.
pelo menos em termos de pensamento. Os espíritos vão dizer que o pensamento nosso pode viajar para outras fronteiras. Elas vigoram, essas leis, em toda a criação, em todo o universo, nos bilhões e bilhões e bilhões de astros. A lei é única. É claro que a maneira de compreender a lei depende do nosso progresso. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos compreendendo essas leis morais que vão regendo as nossas vidas. Mas é fundamental que nós tenhamos isso em mente, que nós estamos sujeitos a uma ordem divina, que nada acontece sem a permissão dessa ordem divina, isso é fundamental que nós compreendamos, e que tudo converge para o nosso progresso espiritual. São esses pressupostos que nós temos que ter em mente para poder compreender o momento que nós vivenciamos. Isso a partir do Livro dos Espíritos. A minha fala hoje está centrada no Livro dos Espíritos, para nós não fugirmos muito do tema altamente complexo, né? Então, lá no capítulo das leis morais, Kardec vai falar da lei natural, né? Começa a terceira parte com o estudo das leis naturais. Ele vai dizer que existem dois conjuntos de leis divinas. O primeiro conjunto são as leis físicas, que regulam a matéria, e o segundo conjunto são as leis morais, que regulam o nosso comportamento. Então, nós somos os seres mais desenvolvidos da criação divina. Nós estamos no reino nominal. Nós nos encontramos no reino. Existem os reinos inferiores, sejam dos animais, das plantas, e até elementos nas rochas, como vão nos lembrar dos espíritos e também outros autores como Leon Denis. Então nós estamos no reino mais desenvolvido. Então, para nós, as leis são mais desenvolvidas, são leis que vão disciplinar o nosso comportamento. E essa lei divina, para nós conhecermos essa lei divina, nós temos que ter, cada um de nós, individualmente, um trabalho de investigação. A compreensão da lei divina, das coisas divinas, de Deus, elas não vêm de graça. Muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas sobre o Espiritismo, sobre questões mais complexas, e vão perguntar para nós, mas como que o Espiritismo vê isso? Como que é aquilo? Elas querem uma resposta pronta. E muitos assuntos são complexos, não tem uma resposta pronta. Mesmo porque cada um tem as suas, os seus valores, seus medos, suas virtudes, e isso vai interferindo na compreensão da lei. Mas tem esses dois conjuntos, leis físicas, que disciplinam a matéria propriamente dita, e a lei moral, que disciplina o nosso comportamento. Lembrando sempre que lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai trabalhar esses dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. Ele não chama o elemento espiritual de espírito na primeira parte, a não ser quando ele grafa com letra minúscula. Na segunda parte ele vai grafar com letra maiúscula, quando ele começa a ler a segunda parte do Livro dos Espíritos, porque aí ele se refere ao espírito que está habitando mesmo já o reino nominal. Nós temos que caminhar para o reino espiritual. Emmanuel vai nos lembrar, nós temos que passar do Homo sapiens para o Homo spiritualis. Ele usa essa expressão, essa simbologia. Nós estamos dentro de um reino ainda nominal, porém ainda muito vinculado às nossas imperfeições. Muitas delas nascidas quando nós estávamos nos reinos inferiores. O egoísmo, pasmem vocês, é um resquício das nossas vivências em reinos inferiores. E é o principal defeito do ser humano, de nós aqui, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Então, o traço mais característico da lei divina, da lei moral agora, focando em nós aqui encarnados, é a questão do amor. Observe que Deus, esse elemento amor, é o elemento principal da ordem divina. É o elemento que une os seres, que une os espíritos. Então, eles vão dizer até que o motivo de alegria e de regozijo dos espíritos é quando eles estão unidos a seres que se amam. Isso no plano espiritual. E aqui também é um motivo de alegria muito grande quando nós estamos dentro no seio daqueles que se amam. Então Deus usa do amor como bússola para o nosso progresso. Mas, quando nós não observamos essa lei de amor, nós vamos nos sujeitar a uma outra lei divina, que é a lei de justiça. Pela lei de amor, Deus nos educa. Pela justiça, Ele nos reeduca. Conseguem ver a diferença? Então, quando nós caminhamos pelo lado do amor, é o lado normal. Nós vamos ascendendo, vamos cumprindo o nosso roteiro espiritual numa compreensão que não tem um elemento chamado sofrimento. Existe uma disposição para crescermos para Deus. A maneira mais rápida de ascender, de subir, é pelo amor. Tanto que Jesus não cansou de reportar isso em todas as ocasiões
condições em que ele se encontrava. Ele vai dizer, Jesus, no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, que nós estamos sujeitos a um plano divino, que nós temos que cumprir esse plano divino, Jesus vai dizer, numa das conversas que ele tinha com os seus discípulos. E esse plano divino é bom que ele se faça pelo amor, mas nós ainda temos uma dificuldade de compreender isso. E nós insistimos em colocar as nossas vontades à frente da ordem divina, pelo nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por incrível que pareça, ele denota, sim, um avanço muito grande na nossa moralidade. Só nós que temos livre-arbítrio, temos condições de escolher caminhos na vida. Os animais não têm isso, não têm condições, evidentemente, os seres inferiores. Mas nós vamos utilizando mal o livre-arbítrio, onde nós vamos sempre deixando que a nossa vontade prevaleça sobre os interesses divinos. Isso é muito pernicioso para nós. Extremamente pernicioso. E quando isso acontece, vamos usando o livre-arbítrio nas reencarnações, utilizando o egoísmo, vamos causando mal, vamos provocando misérias morais para nós e nas coletividades, ocupamos um cargo público, e nesse cargo público vamos difundindo o mal. Nós vamos trazendo para nós uma necessidade de reeducação. E isso se dá pela justiça divina, que não deixa de ser um traço da bondade de Deus, mas é um traço onde aí vão ter alguns elementos que não se encontram quando nós caminhamos pelo amor, que são, por exemplo, que nós rotulamos de aflição, sofrimento, angústias. Nós também vamos progredindo dentro desses mecanismos de reeducação. Nós estamos em conflito com a lei. Aqui, quando um adolescente ele provoca um crime, nós não chamamos de crime aqui na lei humana, nós chamamos de ato infracional. Aí nós chamamos assim, os técnicos da lei, que é um adolescente em conflito com a lei. Então nós podemos trazer também essa analogia para nós aqui. Nós somos encarnados em conflito com a lei, mas com a lei divina, que nós teimamos ainda em não aceitá-la e não compreendê-la e muito menos praticá-la. Mas é ela que vai nos trazer a nossa felicidade. Não há outro caminho, né? Na questão 614, ali na introdução das leis morais, Kardec vai dizer o que se deve se entender por lei moral. Então nós vamos responder assim: a lei natural é a lei de Deus. E em seguida, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa frase é literalmente o que os Espíritos falam. Não há, meus irmãos, outro caminho a não ser o caminho da lei de Deus, para a nossa felicidade. Eu quero ser feliz? Se alguém chegar aqui e perguntar para vocês, aqui nesse centro espírita, eu quero ser feliz. O que eu faço? Vocês vão responder: pratique a lei divina. O que é a lei divina? Aí vocês têm que instigar a pessoa a ler, a estudar. Né? A lei divina ela está centrada na lei do amor, mas não é só, vamos ver isso aí logo na sequência. Então não tem outro caminho a não ser esse caminho que é cumprir a lei divina. Quando nós nos separamos desse caminho, nós vamos trazendo para nós essa necessidade de reeducação por meio da justiça. Se nós não compreendermos assim, não vamos compreender a ideia de reencarnação, não vamos compreender por que pessoas nascem numa miséria e outras nascem na opulência, não vamos entender por que pessoas nascem com limitações intelectuais graves e outros nascem com uma inteligência exuberante. Não vamos entender os conflitos sociais que existem na sociedade. Hoje o Brasil passa por um momento de pandemia gravíssimo na área da saúde, que está mudando os nossos costumes. O Brasil passa por uma crise política, o Brasil passa por uma crise econômica. Então nós estamos passando por várias situações que vão nos abatendo e ao mesmo tempo nos chamando a atenção. Mas por que tem acontecido tudo isso? Vamos ver isso na sequência à luz da doutrina dos Espíritos, né? Na questão 619, Kardec ele quer saber como que nós vamos alcançar o conhecimento da lei divina. Nós sabemos que existe uma lei, que ela é uma lei soberana, que nós temos que nos ajustar a essa lei. Mas ele vai questionar como que nós vamos conhecer essa lei divina. E eles vão responder, né, que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem ainda. Porque o nosso processo evolutivo ele ainda está muito, vamos dizer assim, no início. Nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que do nosso fim. Isso está no Livro dos Espíritos, entenderam? Então nós temos toda aquelas classes espirituais que Kardec vai dizer no artigo 100, no item 100 do Livro dos Espíritos, né? Da sua classificação dos espíritos, até chegar nos espíritos puros. Ele
coloca 10 classes. Nós estamos ali no início, salvo exceções que encarnam aqui. Então, até chegar no status de espíritos puros, nós temos ainda uma sequência muito grande. Nós não sabemos nem precisar tudo isso ainda. Então, ainda nem todos compreendem, né? Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, essa lei divina, são os que melhor a compreendem. Homem de bem, independente de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, de se é homem ou se é mulher, independente de qualquer fator. A pessoa de bem é a que melhor compreende. Então já vão captando essa vinculação que os espíritos superiores fazem com a necessidade da prática do bem como primeiro elemento, com o pressuposto de compreensão da lei divina. E os que decidem investigá-la, como nós nos encontramos aqui hoje, numa manhã de domingo, investigando as leis morais. Nós também estamos nesse propósito. Aqueles que são pessoas de bem e também se decidem a investigá-las vão dar um salto aí na sua compreensão da lei divina. E, consequentemente, têm condições de se pautar por isso. E trazendo o quê? Construindo o seu roteiro de felicidade, enquanto se encontrar aqui neste mundo. E também para quando nós retornarmos à nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Vocês veem que a própria ideia de reencarnação ela está ligada a isso. Não há como compreender a justiça de Deus, o amor de Deus, as vicissitudes, os sofrimentos, tudo que nós passamos aqui sem a ideia de reencarnação. Não há como. Porque é muito pouco, uma vida só, para executarmos e compreendermos a lei divina. Isso é muito pouco. Os que têm essa virtude mais acentuada são os que já têm uma história sua espiritual. Os que já vêm aqui e conseguem ter uma grande compreensão e difundir toda a verdade, ou pelo menos uma parte dela, são espíritos antigos, que já têm um aproveitamento melhor da lei divina. Mas sem a ideia de reencarnação, nós não vamos compreender nada disso. Não há como. Chico falava que as pessoas que não acreditam em reencarnação, que me desculpem, mas não há como compreender Deus sem a ideia de reencarnação. E não há mesmo. Não há como. Esse é um elemento principal que requer estudos. Muitos ainda insistem em não acreditar, não querem acreditar, talvez tenham medo. Talvez lá no subconsciente, ainda desses espíritos que não acreditam, não querem acreditar, existe um medo. Seja do passado e seja do seu futuro espiritual. Como vai ser o futuro? Como que eu vou reencarnar? Lá no livro 50 anos depois do Emmanuel, nós vamos ter lá o imperador romano Adriano, um dos personagens, do homem mais poderoso do mundo, passados algumas décadas, desencarna e já reencarna na sequência como escravo na Roma, onde ele governava como imperador do mundo. Roma dominava o mundo conhecido naquela época. Olha a lei da reencarnação, como que ela funciona. Da pessoa mais importante em termos políticos do mundo, já na reencarnação seguinte, já encarna como um filho de uma escrava. O próprio Emmanuel, no livro também, ele já aparece como um escravo, um escravo liberto. Ele era o senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, o primeiro livro. Um homem muito inteligente, mas não ainda disposto, vamos dizer assim, ao conhecimento das leis morais, embora muito dedicado, mas já na encarnação seguinte aparece como escravo na história, já no livro 50 anos, uma das encarnações do benfeitor Emmanuel. Então vocês vejam como ela vai agindo a lei de reencarnação. Ela é realmente a lei que vai disciplinando essa questão da justiça divina em nossas vidas. Na questão 621 é muito famosa no nosso movimento espírita. Onde está escrita a lei de Deus? Está no livro dos Espíritos? Está lá nos Evangelhos? O que está nos Evangelhos e no livro dos Espíritos e em outras obras também? Estão ali desdobramentos da lei divina. Mas onde que ela está gravada? Todos nós sabemos disso, na consciência. Ou seja, no nosso espírito. Ela está gravada no nosso espírito. Então é um trabalho, nós temos um trabalho de descobrir. É como se nós fôssemos ali um escultor e chegasse para nós uma pedra de mármore, mais ou menos assim, igual Michelangelo, aquele grande escultor. E nós vamos esculpindo para tirar dali uma estátua perfeita. É mais ou menos isso. Nós recebemos a pedra bruta dentro de nós, mas o trabalho de investigação é um trabalho que nós temos que fazer. Não há como isso adiar e não há como transferir isso para outra pessoa. Esse é um trabalho individual de conquista própria, da consciência. Aí Kardec, ele tem um senso de investigação muito interessante, Kardec, muito
curioso, ele realmente quer saber com detalhes como que isso se dá. E ele pergunta, né? No item A dessa questão 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela ser revelada? Interessante isso. O Evangelho é uma revelação. Antes, né, os 10 mandamentos que vieram por Moisés também é uma revelação. E o Espiritismo também é uma revelação. Está lá no livro A Gênese, caráter da revelação divina. Mas se ela está na nossa consciência, por que existem então essas revelações divinas? Por que Deus permite que os teus enviados, seja o maior de todos é Jesus, e venha nos ensinar e nos lembrar da lei divina? A resposta é bem sucinta. Ele, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada, por meio dos seus enviados. Isso logo na sequência. Na 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Evidentemente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Em todos os setores nós tivemos grandes homens, grandes pessoas que vieram incentivar o progresso humano. Acho muito interessante, lá em Paris tem um Panteão, e tem uma frase, não vou lembrar agora exatamente, mas lá no frontispício da construção, tem lá, né, a França, mais ou menos isso, agradece os seus grandes homens. E lá estão, é como se fosse, né, estão lá umas críptas com os restos mortais, né, de Rousseau, por exemplo, da Madame Curie, dos grandes homens, seja do pensamento, da ciência, estão ali nas criptas, os restos mortais deles. Mas é uma maneira de homenagear esses grandes homens que vieram e, né, trouxeram um avanço em todos os ramos do conhecimento humano. Então, em todas as épocas. E na questão 625, nós temos uma ligação, a ligação mais profunda do Espiritismo com Jesus. Ali começa a construir uma relação muito profunda, que vai se desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo. Também é uma questão muitíssimo conhecida de nós espíritas. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Só tem uma palavra essa resposta: Jesus. Ali começa a ligação muito mais profunda do Espiritismo com Jesus. E essa revelação vai ter o ápice ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai dizer que o Espiritismo é obra de Jesus. Começa aqui e vai ali ter o ápice. E todos os desdobramentos depois na sequência. Então Jesus ele veio como modelo e guia. Vocês vejam que ele tem essa dupla finalidade. Aqui vamos concentrando, claro, no livro dos Espíritos. Não vamos nem nos referir à questão que ele é o governador da Terra, enfim, em toda a complexidade, porque você falar de Jesus não tem que ficar horas e horas falando aqui, não vamos terminar. Vamos focando aqui então no livro dos Espíritos. Então Jesus é apresentado como guia e modelo. Ele não é apresentado aqui só como aquele Salvador que veio, como algumas religiões entendem, para nos salvar, no sentido de que nós não temos nada, uma autorresponsabilidade, mas se nós crermos em Jesus, nós seremos salvos, nessa visão de algumas religiões. Então Jesus ele veio para ser modelo e guia, porque Jesus, mais do que qualquer outro que esteve entre nós, ele teve essa dupla virtude. É claro que falar de Jesus é até uma pretensão nossa, analisar o comportamento de Jesus. Nós fazemos isso em tons de aprendizado, não nada mais que isso. Mas tudo que ele ensinava para todos nós, ele tinha um comportamento que correspondia a isso. O forte, o ensinamento moral dele está nisso, no comportamento. Então ele conversava com todo mundo, dialogava com todos, desde meretrizes até os homens que ocupavam cargos públicos ali da elite da época, seja do judaísmo, seja dos romanos que estavam ali na Judéia, dominando a Judéia na época. Então ele tinha um trânsito em toda a sociedade. Em todo momento ele era ali, ele era desafiado, e ele ensinava a todos, naquelas suas prédicas inesquecíveis, ele ensinava o quê? Ensinava a lei divina. Kardec vai comentar essa questão dizendo, ele comentando na 625, que a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Não existe outro conhecimento que veio para nós tão puro quanto a lei de Jesus. Não existe. Tudo que Jesus falou, tudo que saiu, que ele verbalizou, é como se Deus falasse por nós. Por isso que se diz que ele é o médium de Deus, nesse sentido, figurado.
nesse sentido. Né? Herculano Pires fala sobre isso, Joana de Ângeles fala, Emmanuel fala, que ele era um médium de Deus, né? Porque Deus falava, vamos dizer assim, uma compreensão por Jesus para nos atingir. Então tudo que Jesus falou é a expressão mais pura da lei divina, porque ele era um Espírito puro. Né? Jesus tinha uma comunhão intensa com o Pai. Uma das suas características que me marcam pessoalmente é esse contato que ele tinha com Deus. Um contato muito bonito e muito profundo. Meu Pai, né? Vou lá orar, fazer preces nos montes, sempre se conectando. Meu Pai quer isso, meu Pai não quer isso. Essa é a vontade do meu Pai. Sempre. Reparem como Jesus nos trouxe essa noção de paternidade divina, muito profunda. Né? Nós não tínhamos até então. Então Jesus é assim apresentado. Né? Na questão 626, Kardec pergunta se só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. E se antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens tiveram? Eles vão responder que, na verdade, Deus sempre nos encaminhou antes de Jesus o conhecimento de suas leis divinas. Isso sempre existiu. Mas Jesus vai representar uma síntese de todo esse conhecimento. A vinda dele representa uma síntese de todo esse conhecimento que estava esparso. Mas todas as comunidades, todas as sociedades tinham ali os seus princípios, por mais que tinham nomes diferentes. Mas desde épocas imemoriais, desde os primeiros livros religiosos na Índia, já se vê elementos da lei divina, né, passando por todas as nações. E isso representaria o ápice, então, com Jesus. Na questão 627, é uma pergunta muito interessante, né, que Kardec faz. É muito interessante. Ele vai dizer assim, perguntar, né, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Por que existe Espiritismo se tudo que Jesus falou já representa uma lei de Deus? Entenderam o raciocínio? Qual que é a necessidade do Espiritismo se já tem a lei de Deus por meio dos ensinamentos de Jesus? Aí nós temos uma compreensão mais exata do Espiritismo, a partir dessa questão 627. Né? Terão os Espíritos algo mais a nos ensinar? Aí eles vão dizer, né, resumidamente, que Jesus empregava sempre uma linguagem, às vezes, com alegorias e parábolas, próprias da época, da linguagem do povo, ali do povo oriental. Então, ele não podia dizer diretamente, porque ainda não havia ali um conhecimento muito amplo, né? Não tinha como apresentar toda a complexidade da vida. Então, ele escolheu o quê? Usar parábolas, alguns ensinamentos, por histórias, ele ia apontando, e os presentes tiravam suas lições morais dali. Ali estaria a base, né, a substância espiritual. Muitas religiões ignoram isso, muitas religiões focam nos supostos milagres, né, que nós chamamos desses fenômenos que estão dentro das leis divinas, algumas leis desconhecidas, mas focam ali, observem isso. Ignoram a parte moral dos ensinamentos, que estão principalmente nas suas parábolas, não só, mas principalmente. Então Jesus falou que foi possível. Aí os séculos vieram, depois de Jesus, 19 séculos vieram, as suas ideias já estavam mais amadurecidas, a sociedade já estava mais amadurecida, o planeta também já estava. Aí que veio então o Espiritismo, como terceira grande revelação de Deus à humanidade, para desdobrar os ensinamentos de Jesus. Então este é o propósito, né? Desdobrando os ensinamentos de Jesus. Jesus não pode falar da reencarnação, mas falou que ninguém verá o reino de Deus para não nascer de novo. Isso houve um desdobramento depois, né, sobre a reencarnação. A lei de amor, os desdobramentos de tudo isso. Então Jesus, ele falou que foi possível, o Espiritismo veio desenvolver esses princípios. Né? Então nós temos hoje 5 obras que compõem lá, que nós chamamos de codificação espírita, que tem como propósito desenvolver esses ensinamentos de Jesus. Representa uma grande síntese, né? Uma grande síntese de tudo isso. Nessa mesma resposta, uma resposta muito longa, eles vão dizer, os espíritos, que cabe ao Espiritismo preparar o reino de Deus que Jesus havia anunciado. Isso está nessa resposta, 627. Qual que é esse reino, né, que está dentro de nós? O Espiritismo tem esse problema, não é um reino externo. Esse reino começa dentro de nós. Como disse Jesus, né, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele está dentro de nós. Então cabe ao Espiritismo nisso.
Ele tem esse papel fundamental, que é trazer esse reino para dentro de nós. E na última questão deste capítulo, aqui nós estamos dando algumas pinceladas sobre esse primeiro capítulo. Kardec vai propor a divisão da lei natural. Observe, até então não existe uma divisão da lei natural. Nós estamos falando de uma lei natural que nos governa os destinos. Mas essa lei ela pode ser desdobrada, e ele Kardec, em 10. Lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. E eles vão dizer que você pode utilizar, eles falam com Kardec, essa divisão, mas é uma divisão como qualquer outra. É apenas um método de escolha para a compreensão da lei divina. Eles vão dizer isso. Não revela uma verdade absoluta. O Espiritismo é interessante, não existem dogmas, verdades absolutas. À medida que vamos progredindo, nós vamos tendo mais conhecimento das leis universais. E o nosso tema principal, nós tivemos que falar um pouco dessa compreensão da lei divina, porque nós não vamos compreender o momento nosso se nós não tivermos uma compreensão da lei divina. Não vamos compreender. Nós vamos situar o problema nosso, sobre a atual pandemia, dentro da lei de destruição. E é ali que Kardec vai trazer também um estudo daquilo que se abate sobre comunidades, sobre a humanidade. Vai falar de pestes, de epidemia, de terremotos, inundações, de fome, que se abate sobre um número indeterminado de pessoas. Está tudo ali no Livro dos Espíritos, de 1857. Então, a lei de destruição é uma lei que vai dizer que nós estamos sujeitos a um desaparecimento do nosso corpo físico. Não só do corpo físico, tudo que está na natureza, ela tende a desaparecer. Mas é claro que numa ideia que, quando falamos de desaparecimento, não significa naquele sentido puro da expressão, e no sentido de transformação, daquela lei de Lavoisier, daquele químico francês. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso está explícito na questão 728, no início do estudo da lei de destruição. É lei da natureza a destruição? E eles respondem, precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então a lei de destruição está imbuída deste propósito de melhoria dos seres vivos. Por enquanto, aqui na primeira parte do estudo da lei, Kardec fala dos seres vivos, incluindo os do reinos inferiores e do reino nominal. Todos ali estão sujeitos à lei de destruição. Essa lei ela vai atuar de acordo com o desenvolvimento de cada espírito. Temos que ter essa ordem. O Livro dos Espíritos ele é um livro difícil, ele não é um livro fácil de leitura, de compreensão. Ele vai requerer muitas leituras, muitas camadas ali de profundidade, porque ele é um livro técnico. Aqui está o lado principalmente filosófico da doutrina espírita. E o lado científico também. Então nós temos que fazer várias leituras para compreender, e à medida que nós vamos evoluindo como pessoas, como espíritos encarnados, vamos também compreendendo melhor as suas propostas. Sei que todos aqui têm, eu tenho certeza, todos que estão aqui e também me ouvindo pela live, vão concordar comigo. Cada vez que vocês leem um livro pela segunda, terceira vez, vocês têm uma nova compreensão. E principalmente o Livro dos Espíritos. Eu sei que todos aqui leram, estudaram, leram de novo, seja em grupos, nas casas, seja particularmente. Eu tenho certeza que todos falam, meu Deus, como que está aí? Preste atenção nisso aqui, porque o nosso espírito evolui, progride. As noções vão evoluindo também. Então, o primeiro ponto é que a lei de destruição ela está então na natureza. Esse é o primeiro ponto. Está dentro da ordem que nós nos referimos no começo da nossa fala de hoje, daquela ordem divina perfeita. A destruição está lá. Entenderam? Esse é o primeiro ponto. Nada está em desacordo com a lei divina. Está lá. Na questão 728a, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Então as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Todos os seres vivos, inclusive nós, também usamos ainda, boa parte de nós, a carne para nos alimentar. Pelo menos nesse nosso atual estágio evolutivo. E essa destruição de um ser pelo outro obedece a duplo fim:
manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. O princípio inteligente é aquele princípio que vai evoluindo desde as rochas, segundo o Espiritismo, até atingir o reino nominal, que nós vamos designar de espírito. Esse é o princípio inteligente, ele vai se elaborando, ele vai se elaborando. E é interessante que os espíritos superiores colocam o nosso plano material, o nosso plano corpóreo, simplesmente como um acessório ao plano espiritual. Já tiveram essa leitura do Livro dos Espíritos? Ele é acessório, a ponto deles dizerem que se ele não existisse, o plano corpóreo, não teria nenhuma alteração no mundo espiritual. Está lá. Ele é acessório, não tem uma realidade em si mesmo. Ele não tem uma realidade em si mesmo. No livro Lázaro Redivivo, do Humberto de Campos, ele vai fazer algumas reflexões. É muito interessante a maneira de como ele coloca isso. Ele vai dizer assim, que ele espírito Humberto de Campos, ele tem uma extrema dificuldade de transmitir para os encarnados a sua vivência no plano espiritual. Porque ele falou que é muito difícil elementos de comparação perfeitos. Eles vão transmitindo uma noção do que existe no plano espiritual. Mas exatamente eles não têm, porque é muito diferente. E é a nossa realidade. É claro que talvez os planos vão evoluindo, nós sabemos disso. Nós que estamos estudando a obra do André Luiz, já temos acesso a outros planos. E eles vão evoluindo, cada um tem a sua realidade, digamos assim. Nós sabemos que o nosso plano é um reflexo do que está lá. Isso está no Livro dos Espíritos. O nosso plano é um reflexo. Mas eles têm essa dificuldade. Então, o plano corpóreo, a perda de um corpo físico, o que nós chamamos de morte, desaparecimento, desencarnação, isso tudo tem a ver com uma necessidade evolutiva do nosso espírito. Quando nós conseguimos nos impregnar disso verdadeiramente, porque ainda nós, salvo exceções, nós ainda temos uma noção disso, mas ainda não estamos impregnados, assim, não faz parte ainda do nosso arcabouço de conhecimento intelectual, essa questão da imortalidade. Porque se tivesse, nós teríamos comportamentos distintos aqui enquanto nós nos encontramos encarnados. Um comportamento muito mais compreensível das coisas que nos acontecem. Então este plano nosso é um plano puramente acessório. Ele é um plano instrumental para uma realidade muito superior. Aqui é o lugar mesmo das provas e expiações. E a encarnação, como nós conhecemos, nos planos inferiores, é sinal de inferioridade do espírito. Porque muitos espíritos já fazem o seu processo evolutivo em outros planos mais destacados, mais evoluídos, como Asclépios, por exemplo, do livro Obreiros da Vida Eterna, Alcione, do livro Renúncia. São espíritos que vieram aqui o primeiro faz o seu processo no plano espiritual. Alcione só encarna para ajudar um determinado espírito, mas ela não precisava reencarnar aqui na Terra. Então, nós ainda estamos encarnando. Só pelo fato de estarmos aqui hoje, nós já podemos ter a certeza de que nós ainda somos seres ainda inferiores em conflito com a lei divina. Só pelo fato de estarmos aqui encarnados. Só por esse motivo. Mas, enfim, essa questão então apresenta a lei de destruição como necessária ao nosso evoluir. Isso que nós temos que ter em mente. Só por esse motivo. Assim que vamos compreendendo as leis divinas. Na 729, se a regeneração do ser faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Porque a lei de conservação é tratada na parte anterior. Ela também vai nos dizer que nós temos que preservar a nossa vida física, mas parece um contrassenso. Por que nós temos que ter a lei de conservação e a lei de destruição? Mas é uma questão de equilíbrio, tudo se equilibra. Tudo tem que estar dentro de uma lógica divina, de um tempo certo. Nós não podemos violar a nossa existência. Por isso que o suicídio é uma lei gravíssima, a lei divina. Porque existe na cabeça do suicida um conflito, agora falando em termos filosóficos, não estou me referindo a termos práticos, da lei de conservação e da lei de destruição. Existe um conflito. E esse conflito vai ser originado por uma problemática que ele vive, seja um problema pessoal, um problema familiar, um problema do trabalho, do emprego, um problema sentimental. Aí tem
um número N de possibilidades que vai provocar esse conflito. E por incrível que pareça, ele vai fazer com que a lei de destruição prevaleça sobre a lei de conservação. E vai tirar a sua própria existência ali do plano corpóreo, vai retornar ao plano espiritual. Então existe esse conflito. Por quê? Esse conflito nasce do exercício do livre-arbítrio. Observe como o livre-arbítrio vamos dizer assim, uma das nossas potencialidades mais significativas. E ele é estudado lá na lei de liberdade, o livre-arbítrio. Todos nós somos livres para fazer o que nós entendemos como sendo certo. Até o nosso movimento espírita ele não é pautado pela hierarquia como outras religiões, porque todos nós temos a liberdade de compreender a obra de Kardec, que renova o Evangelho de Jesus e de praticar de acordo com os nossos conhecimentos. O livre-arbítrio do suicida decide pela lei de destruição. Ele anula, naquele momento de insanidade, ele anula a lei de conservação. Mas nós todos aqui temos os ímpetos de nos conservar. Porque nós temos, eles vão dizer, essa lei de conservação nasce da necessidade de nós termos do aprendizado, do plano divino, do nosso plano espiritual, de tudo aquilo que nós aprendemos nas obras. Que eu tenho um plano, eu tenho uma necessidade de reparação evolutiva, de aprendizado, que eu fiz lá no plano espiritual. Eu reencarno, isso está latente no meu subconsciente. E ele vai surgindo à medida que se mostra necessário. E este plano, então, tem a ver o quê? Com a lei de conservação. E quando surgir a lei de destruição, por exemplo, por uma doença do corpo físico, por exemplo, nós temos que o quê? De ter uma resignação em relação a isso, nós espíritas. Nós temos que nos resignar em relação a isso. Aí vem o nosso ponto central, flagelos destruidores. Aí tem vários aspectos, e o tempo nosso está indo. A questão dos flagelos destruidores é o ponto alto do estudo da lei de destruição, para o momento que nós vivenciamos hoje. Porque a pandemia pelo Covid, ela está dentro da lei de destruição, e está dentro dos flagelos destruidores. Então ali tem toda uma problemática, que nós temos que compreender com esses olhos voltados para a bondade divina. Nós temos que ter um amadurecimento espiritual. Às vezes uma pessoa que nós vamos falar sobre isso, que não tem as noções que nós temos, ela vai se chocar. Mas nós temos que ser resignados, nós temos que aceitar. Porque nós sabemos que existe uma ordem divina em relação a tudo isso. Ela vai falar, mas como isso? Eu estou perdendo uma pessoa querida, estou perdendo um ente familiar. Mas a compreensão da lei divina nos dá realmente uma segurança para enfrentarmos toda essa problemática. Então, na questão 737 está o cerne da nossa fala, de hoje. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Um deles, as pandemias. Então, por que Deus nos fere? Olha como Kardec faz a questão. Direto assim, ele nem pergunta, isso é obra de Deus? Não, ele já vai direto. Por que Deus fere a humanidade com isso? Para fazê-la progredir mais depressa. Essa é a primeira fala. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração dos espíritos, que em cada existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualifiqueis como flagelos. Nós rotulamos algo como sendo negativo, quando deveria ser rotulado de algo positivo numa visão mais ampla da lei divina. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ipsis literis, literalmente o que está na questão 737. Então Deus usa desses recursos, permite que aconteça isso numa visão mais ampla. Voltamos a frisar que nós estamos focando no livro dos Espíritos. Esse é um tema muito complexo, admite várias interpretações que vão contribuindo para a nossa compreensão no momento que nós vivenciamos aqui. Mas o nosso foco é dizer, então, que isso vem por ordem de Deus. Deus permite que aconteça, porque está dentro da sua lei de progresso, da sua lei de destruição. Kardec não se contenta com essa resposta. Ele diz assim: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Mas antes de ler aqui, vamos lembrar que Deus ele usa
do amor. Mas quando nós não vamos por esse caminho, tem a sua justiça. Aquele ditado, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Então por que Deus utiliza dos flagelos de uma pandemia que está tirando, né, a vida de... Aqui no Brasil, já há alguns dias, em torno de 1000 pessoas estão desencarnando. Essa pandemia se abateu, começou na China, aí foi para a Europa, começou de novo na Itália, aquele surto na Itália, no norte da Itália, e foi ceifando a vida de pessoas, foi para a Espanha, foi para a França, outros países, foi para os Estados Unidos, lá já passou, está próximo de 2 milhões de infectados, aqui no Brasil já passou de 800 mil infectados, e enfim, né, a economia está sendo dilacerada, a economia mundial. Vejam como nós ainda somos pequenos perto de tudo isso. Daí ele diz assim, pode e os emprega todos os dias, meios, pois que deu Deus a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então nós temos um conhecimento hoje, né? Pelo bem e pelo mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Compare então essa fala dos Espíritos de 1857 com esse momento de hoje. A fraqueza nossa, a fraqueza de tudo que está acontecendo, né? Vocês podem ler ali, eu procuro ler tudo que eu posso a respeito da pandemia. Eu vejo as divergências entre os cientistas, um fala uma coisa, outros falam outra. A ciência está perdida, porque é um vírus novo, isso é normal, mesmo porque a ciência trabalha com hipóteses e não trabalha com certeza absoluta. O mundo político está perdido, ora um governante toma uma medida, ora toma outra, posições divergentes, um país toma uma posição, outro não toma, um critica, outro não critica, divergências profundas. Olha a fraqueza, a partir da fala, a fraqueza de todos que estamos envolvidos com isso para tratar de algo. Em algumas semanas, a economia foi dilacerada do planeta, de muitos países, vamos sentir ainda os efeitos muito futuros de tudo isso. Nossos costumes mudaram, estamos hoje dentro das casas, dentro do possível. Não de maneira absoluta, porque isso realmente não é possível, salvo exceções. O nosso contato hoje é que todos estão de máscara. Também estava com a minha agora há pouco. Então tudo isso vem modificando, não podemos ter contato pessoal mais. Olha as nossas fraquezas perto de algo, né? perto de algo que tem a ver com esse lado da justiça divina. Então o cerne da questão é a seguinte, que nós temos um progresso para cumprir dentro da lei divina. Temos um roteiro de crescimento espiritual. Se nós não cumprirmos esse roteiro espiritual, nós estamos sujeitos a flagelos destruidores, na linguagem dos espíritos. Essa é a questão. Haveria necessidade desses flagelos? Se nós obedecêssemos à lei de amor, se nós nos inclinássemos para o bem no roteiro do nosso progresso espiritual, não haveria necessidade desses flagelos. Mas os desvios da lei divina fazem com que esses flagelos sejam, então, encaminhados para nós. Então, essa é uma compreensão mais profunda desse momento que nós vivenciamos hoje aqui. De uma maneira filosófica, estamos compreendendo tudo isso de uma maneira filosófica. É claro que as dores que vêm, né, das pessoas que estão retornando, dos familiares, isso, né, cada um, né, vai buscar o seu apoio espiritual em si mesmo, em Deus, na sua religiosidade. Mas filosoficamente é isso. A origem disso está, então, na questão em que nós não estamos dentro de um roteiro divino organizado. O Brasil hoje é o segundo país do mundo, superou o Reino Unido, em número de mortes e de infectados. Então, por quê? Isso também tem uma razão divina. Não sabemos exatamente, minuciosamente, claro, como que isso se dá, mas tem uma razão. Seja, né, Estados Unidos e Brasil estão liderando ali hoje, né, particularmente essa pandemia. E nós estamos acostumados, brasileiro, com crises após crise, de todas as naturezas possíveis. Né? Vemos nas redes sociais pessoas se digladiando por todas as posições, sejam políticas, filosóficas, posições de vida. Vejo espíritas ali também se digladiando entre si nas redes sociais. Né? Se tornaram palco de colocarmos ali para fora toda ainda as nossas impurezas. É difícil encontrar algo que traga um crescimento
para nós nas redes sociais, na internet. Ela virou ali uma extensão das personalidades, muitas delas doentias. Então nós temos que ter muito cuidado, nós espíritas, em relação a isso, com o que nós divulgamos, com o que nós difundimos nas redes sociais. Sejam enquanto pessoas, sejam enquanto membros do movimento espírita. Nós somos vistos do movimento espírita, nós somos observados. Será que o nosso comportamento tem refletido aquilo que nós temos lido e temos aprendido? Onde nós nos encontrarmos? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Existem outros desdobramentos, que uma leitura mais minuciosa requer. O nosso tempo está indo longe. Kardec vai concluir essa temática aqui, da pandemia, que nós temos que extrair desse momento, porque até agora nós vimos as razões de tudo isso. Mas temos que ver também o lado, mas tudo bem, estamos numa pandemia, existe problemas que assolam o nosso país, especificamente, o mundo também. Mas quais as lições a serem extraídas de tudo isso? Porque nós espíritas sabemos que tudo que vem, por mais que nós rotulamos de sofrimento, nós temos que extrair uma lição moral de tudo isso. Senão, o conhecimento vai ser vazio. Não é um conhecimento útil para nós. Mas ele vai dizer que essas pandemias, elas vão então incentivar o nosso lado de fraternidade. Observem quantas medidas boas, interessantes têm sido tomadas entre pessoas, correntes do bem, digamos assim, neste momento de crise. A caridade, ela é melhor sentida. Existe um desenvolvimento de outros setores da nossa existência, seja pessoal, seja em termos coletivos. Observem isso. Como existem medidas a serem tomadas. O SUS, por exemplo, ele está sendo fortalecido. Observem essa sutileza. Vários hospitais estão sendo ampliados, médicos contratados, outros profissionais da saúde. Isso vem, com certeza, após a pandemia, isso vai ser um fruto bom de tudo isso para o sistema público de saúde. Isso em termos macro. Em termos micro, é o comportamento mesmo. Nós temos que mostrar, nós espíritas, não só mostrar, como sentir resignação, equilíbrio perante esse momento. Eu vejo pessoas falarem que estão ansiosas, que não trabalham a ansiedade. O que acontece? Então a pessoa tem que ter em mente que tudo isso faz parte de um plano. Temos que ser equilibrados, temos que, se alguém precisar de um auxílio, transmitir uma palavra de amor, uma palavra de fraternidade, de caridade para essa pessoa. Esse momento vai passar, não sabemos quando ainda, mas que vai passar, vai. Então são as lições que nós tiramos de tudo isso. São essas reflexões que ficam para nós nesta manhã aqui. Só temos então uma pincelada, o tempo nosso já está realmente esgotado, e eu sempre gosto de dizer que sempre uma fala assim tem por objetivo despertar algumas ideias. Então essas ideias que despertem e fiquem ali iluminando os nossos espíritos. Que todos nós tenhamos ainda curiosidade de buscar sempre um conhecimento mais amplo para as nossas existências. Porque conhecer o Espiritismo é conhecer a nós mesmos. E o Espiritismo é uma fonte realmente inesgotável de conhecimento. Na medida que ele nos explica de onde nós viemos, por que nós nos encontramos aqui e para onde nós iremos após deixarmos o nosso corpo físico. Então é isso. Agradeço mais uma vez aqui a Cineia, a todos que com quem eu tenho um contato mais próximo, José Carlos, todos aqui, pelo convite de sempre. Eu gosto muito da casa e eu me sinto aqui literalmente em casa. Então eu vou fazer uma prece de encerramento. Vamos então nos concentrando. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, que nos ouve, que está presente em nossas vidas, agradecendo, Pai, a este momento de luz, de aprendizado, que possamos, Pai, sempre estarmos dispostos ao aprendizado de Sua lei, a praticarmos tudo aquilo que temos aprendido, que possamos nos tornar conhecedores de Sua lei de amor, de Sua lei de justiça, e que possamos nos impregnar de tudo isso para que sejamos cada dia melhores. Agradecemos, Mestre Jesus, estarmos aqui na Sua seara,
trabalhando ainda minimamente em favor da difusão de seus ensinamentos. Pedimos, Mestre, que prossiga nos encaminhando à construção de nós mesmos e, consequentemente, à construção da nossa felicidade. Agradecemos, por fim, aos amigos espirituais que conduzem os trabalhos aqui da casa. Agradecemos ao apoio que tem nos dado e que possamos seguir juntos nesse caminho espiritual até a conquista de nós mesmos. Seja conosco, Pai, hoje e sempre, assim seja.